Boa tarde. A gente vai apresentar sobre a cidade administrativa de Belo Horizonte e o grupo sou eu, a Frânio, a Graziele e a Sara. Eu vou começar falando um pouquinho sobre o projeto, que teve início em 2003, quando o governador do estado de Minas Gerais, que na época era Aécio Neves, contratou Oscar Niemeyer para projetar a cidade administrativa. O principal objetivo da obra era centralizar as secretarias de Estado, que até então elas eram separadas entre 53 endereços diferentes pelo estado de Minas Gerais. Além disso, essa obra ajudaria a alavancar as cidades que se encontram ao redor do projeto, considerando que a localização dessa obra ela é exatamente na divisa entre as cidades de Belo Horizonte, Vespasiano e Santa Luzia. O investimento dessa obra ele foi muito alto, foi cerca de 950 milhões de reais. E isso foi muito criticado na época, porque as pessoas perguntavam se essa obra realmente era necessária. Mas ainda assim, a obra teve continuação e foi finalizada em 2010, quando em fevereiro já os servidores estaduais se mudaram para a cidade administrativa. E os responsáveis pela obra foi, como eu já citei, Oscar Niemeyer como arquiteto, José Carlos, eu não sei pronunciar direito sobre o nome dele, como engenheiro, e José Eduardo Dutra como gerente de obras. O projeto arquitetônico foi feito pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Niemeyer nasceu no Rio de Janeiro em 1907 e faleceu em 2012. Aos 20 anos, entrou no curso de arquitetura em Belas Artes, atual UFRJ, e sempre se mostrou inovador, conseguindo criar uma carreira de sucesso e se tornando referência no ramo da arquitetura. Suas inspirações eram a natureza e as curvas. Niemeyer dizia: não é o ângulo reto que me atrai, nem a linha reta, dura e inflexível criada pelo homem. O que me atrai é a curva livre e sensual. O projeto estrutural ficou a cargo do engenheiro carioca José Carlos Sussex. Sussex nasceu em 1947 e é formado em engenharia civil pela PUC do Rio. Estagiou no escritório de Oscar Niemeyer e foi assim que conheceu o arquiteto, ficando responsável, a partir da segunda metade da década de 1970, por calcular várias obras de Oscar Niemeyer. Sobre a arquitetura da cidade administrativa, Niemeyer usa a frase de Le Corbusier para representar o projeto, e ele diz: é preciso não ter medo da monumentalidade. É exatamente isso que a obra representa, um monumento em meio a terras mineiras. O projeto foi feito em uma área de 790 metros quadrados. A obra possui 2 prédios de 15 andares, o Palácio do Governo, o auditório, o centro de conveniência e o prédio de serviço. Niemeyer projetou 70 mil metros quadrados de vidro e 22 mil persianas magnéticas para eliminar o desconforto do sol. As fachadas dos edifícios são orientadas de leste para oeste, o que facilita a incidência solar. Niemeyer conseguiu um equilíbrio entre área construída, espaços verdes e área livre. Isso pode ser percebido pelo número de pessoas que frequentam o local e frequentam os espaços verdes e livres para práticas de atividade física ou como um espaço para o lazer. Então, eu vou falar um pouco sobre a parte estrutural, sobre a construção dos prédios da cidade administrativa, começando por esses 2 edifícios que se chamam Minas e Gerais. Eles são edifícios que estão localizados na parte noroeste do terreno e são edifícios idênticos. A única diferença é que, como eles têm esse formato côncavo, os 2 estão em direções opostas, né? Como se fossem virados um para o outro. Mas, fora isso, eles são exatamente iguais. Cada um tem cerca de 116 mil metros quadrados e eles são edifícios que abrigam as secretarias do Estado de Minas Gerais e alguns órgãos que são vinculados a essas secretarias. Eles contêm um subsolo, cada um, o pavimento térreo, que está sobre pilotis, como a gente consegue ver aqui, e uma superestrutura de 14 pavimentos tipo. O 9º pavimento, ele é um pavimento especial, porque ele é vazado. Ele é destinado para restaurantes, lanchonetes, salas de reuniões e nas suas extremidades tem alguns jardins. Fora esses, existe o pavimento técnico e também a cobertura, onde foram instalados 3 helipontos de emergência. Cada pavimento tipo desse tem cerca de 7 mil metros quadrados de vão livre, o que permite que layout
de cada pavimento seja alterado sem prejudicar a estrutura do prédio. Um dos engenheiros que foi responsável por essa obra foi o José Maurício de Almeida. Usando as palavras dele, ele disse: como se trata de uma estrutura em concreto pretendido e a pretensão é feita em duas extremidades, o prédio foi construído como se fosse uma pirâmide. E aí ele explica um pouco sobre a estrutura, né? Ele fala que, por causa da extensão do prédio, foram executadas 4 juntas de dilatação em toda a sua altura, compondo 5 setores de estruturas independentes, uma do lado da outra, em ambos os prédios, né? São estruturas que são similares, com pórticos transversais, com 3 pilares, suportando um conjunto de vigas longitudinais protendidas que vencem vãos de 15 metros. Então, dá para perceber que eles são prédios bem longos, né? Aqui no meio eles são um pouco mais largos e vão achatando nas extremidades de ambos. Em alguns sites é até possível encontrar pessoas falando que eles são parecidos com bumerangues, tanto por causa dessa forma côncava, né? E pelo fato de serem um pouco mais afinalados nas extremidades. Esse outro edifício é o Palácio Tiradentes. Ele é o edifício que mais chama atenção no sentido estrutural em toda a sede administrativa e é também o que foi mais desafiador, com certeza. Ele contém um vão livre de 150 metros, que é considerado o maior vão livre do mundo em concreto protendido. Ele é um edifício que é destinado à parte do governo executivo de Belo Horizonte, Santa Luzia, se não me engano, Gaspesiana também, né? Algumas cidades que estão perto de Belo Horizonte. E ele tem cerca de 20 mil metros quadrados de área construída. Em comprimento, esse edifício tem 147 metros e de largura 17 metros e 20 centímetros mais ou menos. E ele aparece suspenso por tirantes metálicos, que são esses aqui, que estão presos à cobertura dos 2 pórticos que estão distribuídos paralelamente em ambos os lados do edifício e que são os únicos 4 pontos de apoio de toda essa estrutura. O José Carlos, que foi o engenheiro responsável por calcular a estrutura de todos os prédios da cidade administrativa, inclusive do Palácio Tiradentes, ele disse que não existe um outro edifício que seja semelhante, tanto dentro do Brasil quanto fora do país, no quesito do vão livre em concreto protendido. Que esse é um edifício único que outros arquitetos não se arriscaram a tal ponto, né? Aqui a gente consegue ver uma maquete estrutural. Nessa primeira imagem, a gente consegue ver as vigas em concreto protendido que foram distribuídas vencendo os vãos de 10 metros. E aí, depois eram instalados tirantes, né, 30 conjuntos de cabos de aço dividindo a carga dos 4 pavimentos. Depois, né, tem essa terceira imagem aqui, onde foram distribuídas 15 vigas protegidas que transferem a carga dos pavimentos para os pórticos, e essas vigas transferem as cargas para os 4 pilares que suportam toda a estrutura. O esforço estrutural resulta num vão de 147 metros de comprimento por 26 de largura. E, além disso, esse prédio contém uma rampa de acesso que fica localizada aqui nessa parte, onde eu estou colocando o mouse. Então, é um prédio muito interessante, né? Esse aqui é o auditório Juscelino Kubitschek. Ele fica localizado ao lado do Palácio Tiradentes, que é esse palácio que está aqui atrás, esse prédio que fica aqui atrás, nessa imagem. Ele também foi construído em concreto protendido e concreto armado e tem cerca de 4,3 mil metros quadrados de área construída. Ele é bem marcante essa forma dele, né? É bem característico das obras do Niemeyer, essa volumetria, essa parte mais côncava dele também. Ele contém um subsolo, um pavimento térreo e um nível superior, com plateia e algumas cabines de projeção.
O pavimento térreo, ele é o pavimento responsável, é um dos principais elementos estruturais de todo o auditório, porque ele resiste às cargas verticais que são aplicadas no piso e ele trabalha como um tirante, absorvendo os componentes horizontais das cargas transmitidas através da cobertura do prédio. A ficha técnica desse edifício, né, ela traz algumas informações. Ela diz que ele foi apoiado sobre 88 estacas e a estrutura é composta por uma laje de 15 centímetros, com um conjunto de 10 vigas dispostas em leques, acompanhando o formato da planta, que é um formato trapezoidal. O palco ele foi elevado a 95 centímetros do piso e é composto por placas pré-moldadas sobre alvenaria em blocos vazados de concreto, com um capeamento em concreto moldado em loco. Além das ligações com a casca da cobertura e as paredes laterais, a estrutura das cabines nas extremidades do pavimento dispõe de 4 pilares, juntos à caixa de escada e à caixa do elevador, e no trecho central, 6 tirantes metálicos protegidos contra a corrosão atmosférica. Então, essas são as informações estruturais do prédio, né? Não dá para ver muito bem todos esses componentes, e eu acho que até não dá para entender muito bem a dimensão dele nessa imagem, mas ele é um auditório até razoavelmente grande, né? Como eu falei, ele comporta cerca de 500 pessoas. E esse aqui, o Centro de Convivência, é o último edifício que falta da sede administrativa. Ele fica localizado também na parte noroeste do terreno. Fica entre os edifícios Minas e Gerais. E olhando assim, ele tem uma característica semelhante a deles, né? Ele tem esse revestimento em vidro. Só que ele tem uma planta toda circular, é uma circunferência. E no centro ele tem essa cúpula envidraçada que deixa que a luz natural penetre no edifício, que ilumine todo ele, né? Ele tem uma área de 7.513 metros quadrados e a sua base estrutural também é de concreto. Provavelmente concreto protendido também, eu não consegui encontrar essa informação. Mas aqui, nesse espaço, é onde ficam localizados alguns bancos, restaurantes também, lojas, alguns espaços que podem ser utilizados tanto pelos moradores, pelos funcionários da sede administrativa, quanto pelas pessoas que vão lá visitar, né? Apesar de ser um espaço que está bem distante do centro da cidade, é um espaço que recebe bastante visita e excursões, né? Principalmente por ter sido construído pelo Oscar Niemeyer, que é um arquiteto renomado no país. Então, eu vou falar um pouquinho sobre sustentabilidade e tecnologia. Essa que seria a nova sede do governo de Minas Gerais, era a primeira cidade administrativa do país a ter a sustentabilidade e também a acessibilidade, né, pensada junto à construção. Nessa nova sede, todos os edifícios foram projetados para economizar recursos naturais. No quesito economia de energia elétrica, foram instalados sensores que detectam a presença humana e acendem a luz, ou seja, tipo assim, só ativa a luz quando tem presença humana, né? Poupando a luz. Os 60 elevadores do complexo são controlados por uma central automatizada que racionaliza o uso de acordo com a demanda. Em questão do ar-condicionado, o complexo é alimentado por uma central de água gelada que produz até 8.000 toneladas de ar gelado por hora. E ele tem um sistema automatizado também que evita acender as luzes, né, e gastar ar-condicionado com espaços que não tem ninguém, que não tem presença humana. Os vidros do complexo, eles são uns vidros chamados de vidros de alto desempenho, que bloqueiam até 70% da passagem do calor, minimizando o efeito chá gelado, que seria você esquentar uma superfície, por exemplo, uma superfície toda de vidro, você esquenta ela e depois ligar o ar-condicionado, você depois gela. Então esse seria o efeito chá gelado e evita isso, então evita que o vidro esquente para depois esfriar. No quesito economia de água, a cidade administrativa é abastecida por um sistema de esgoto sanitário a vácuo, que economiza cerca de 85% da água
que seria usado num sistema convencional, comparado, né? Estima-se que esses sistemas são economizados até 55 mil litros de água por dia. O complexo possui 2 lagoas que são abastecidas com água da chuva através de drenos. Aí essa água é colhida, né? É utilizada para a irrigação dos jardins do complexo. Além disso, alguns dos móveis licitados para a obra foram feitos com madeira certificada de reflorestamento. Estima-se que com essa ação, mais de 1.450 árvores foram poupadas por ser essa madeira de reflorestamento. Toda a cidade administrativa é abastecida com lixeiras de coleta seletiva, ou seja, o lixo já é separado antes dele ser jogado fora. Na questão da acessibilidade, o projeto arquitetônico da cidade administrativa de Minas Gerais cumpre todos os critérios de acessibilidade para portadores de necessidades especiais. Os espaços, edificações, mobiliário e equipamentos atendem totalmente aos requisitos legais de acessibilidade contidos na legislação dos estados, municípios e do Distrito Federal. Aí entram as rampas, vagas de garagem, banheiros, elevadores, piso tátil, entre outras coisas. Então, o que se pode notar é que a cidade administrativa foi, no geral, bem planejada, sua construção foi pensada junto com o entorno, e a cidade de BH foi criado o Centro de Referência do Cidadão, que desenvolve ações culturais, de comunicação e de educação ambiental. Também foram realizadas reuniões com a comunidade, com as câmaras de vereadores, igrejas, com a associação comunitária, e o complexo ele atua junto com as linhas de ônibus e metrô da cidade. E tirando os secretários de Estado, todos os servidores eles trabalham em espaço conjunto. Ninguém tem a sua sala separada, que é uma tendência de escritório nos Estados Unidos e na Inglaterra. Então foi um projeto assim muito moderno em termos de Brasil, o que a gente tinha na época. E apesar de ter ocorrido problemas durante a execução, principalmente problemas a ver com dinheiro, principalmente, que a gente sabe que é um problema comum no nosso país, e atrasos também, foi um projeto importante, que contribuiu muito em termos de tecnologia e também com o desenvolvimento daquela região.